Hoje eu vim mostrar para vocês um programa que é uma análise de dados, né? Que eu tô trabalhando aqui, que é sobre o quanto o mini índice ele anda, no caso do dia de notícias, né? Vou pegar o exemplo aqui do payroll que é o evento mais famoso, que todo mundo acompanha e tudo mais. Não sei se você já reparou, tem gente que nem gosta de operar o payroll, mas eu gosto e eu vou te mostrar alguns dados aqui para vocês entenderem o porquê que eu gosto de operar o payroll. Esse programinha aqui eu criei só para fazer análise dos dados mesmo, né? Dei um nome aqui para ele e tal. Aí, o que que ele vai pegar? Ele vai pegar o histórico do índice, pode ser de 15 ou 30 minutos. Eu prefiro de 30 minutos, porque como o payroll geralmente é 9h30 ou 10 horas, né? Não, 9h30 ou 10h30. Então eu gosto de pegar esse pro payroll, eu gosto de pegar o de 30 minutos. Quando a gente tem eventos que bate no horário de 9h15, aí eu uso de 15 minutos para me entender o que que tá rolando no evento. Aqui são os dados que eu imputei aqui, no caso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, que eu explico como que eu fiz isso daqui. E são os eventos armazenados, né? Que aqui eu estou criando esse banco de dados para todos os indicadores que tem, pelo menos os mais importantes no mercado, né? Que são a mudança de emprego do ADP, o semanal, o PMI industrial, o pedido de subsídio de desemprego, que é os dados sequentes do payroll nas outras semanas, produção industrial, serviços ISM, PMI, variação do emprego privado. É o que eu quero com esses dados. Eu queria saber se a média de volatilidade, principalmente no horário, e se ele tinha alguma tendência. Por exemplo, se o payroll veio muito abaixo e o nosso mercado geralmente é, ele anda na direção no caso, para baixo, né? Que ele seria um dado ruim se ele vem para baixo ou se ele vai para cima, né? E só para ter uma base de dados, né? Assim, e aí você começa a ter alguns insights bem interessantes. Vou mostrar o primeiro aqui do payroll que eu peguei. O payroll, geralmente, ele tem uma amplitude mediana de 1.735 pontos. Deixa eu puxar aqui, ó. 1.735 pontos, onde está o mouse aqui. Então, o que que isso me, me faz pensar? Quando eu for operar dias de payroll, no mínimo é isso aqui de ponto. Você aguenta? Porque tá dando nenhum contrato dá R$ 400. Óbvio que não, você não vai esperar esse loss desse tamanho, certo? Mas assim, é a média que ele anda, a mediana. E aí vamos pegar algumas ocorrências individuais. Ó, esse dia aqui, ó, que eu cliquei, foi um dia que eu coloquei um, eu coloquei como é que um fator surpresa aqui, se foi muito abaixo, se foi abaixo, se foi em linha, e aqui tem o consenso e o que foi realizado. Isso aqui, no caso, nesse dia aqui foi muito abaixo, dia 7/8/2026. A abertura da barra de referência é a de 9 horas, a de 9h30 ele já começa a contar como o fator notícia, né? E aí, bora lá. O payroll veio muito abaixo. Aí o primeiro candle, 725 pontos positivo. O segundo, 450 positivo. Aí o terceiro já deu uma talagada de menos 625 pontos. E o penúltimo, desculpa, que eu estou analisando até meio-dia, que é o horário que eu opero. O penúltimo, menos 1.640 pontos. E o último até meio-dia, que é menos 2.225. Então, o que que aconteceu nesse dia? O payroll veio baixo, é uma expectativa de venda, no caso, né? E o mercado deu mil e poucos pontos para cima para depois entregar 2.000 e pouco para baixo. Da linha do indicador, na hora que deu 9h30, ele captura aqui o fechamento da barra de 9 horas para 9h30, que fechou em 175.455, subiu
E aqui ele já veio abaixo os 625 pontos desse valor de referência. Não é que ele caiu, ele fez um candle de menos 625, não. Ele descontou os 1.000 e pouco aqui e ainda caiu mais 625, depois mais 1.640 e depois 2.225 do preço de referência, entendeu? É interessante você ter esse tipo de dado. Aí vamos também, eu tenho aqui um dado que o quanto que ele andou do preço de referência até o final do dia. 2.785 pontos. O que que a gente pode pegar de insights desse indicador que seria aqui, dessa análise de dados aqui? Aqui, ó, vamos pegar um outro dado aqui, do 2/7 de 2026. Payroll veio abaixo, consenso 110, realizado 57. Bora lá, o que que fez? Abaixo. De novo, veio abaixo. 770 pontos para cima, 255, 950, 245 para depois voltar tudo. Então aqui ele voltou, sei lá, quase 1.000 e poucos pontos. Então, para você entender a amplitude do movimento até meio-dia 20, até meio-dia, foi 2.730 pontos. Do dia anterior, daquele outro payroll primeiro, foi 3.275 pontos. Do outro, 1.300. Essas são as amplitudes do payroll. O mais fraquinho foi 915 pontos. Isso até meio-dia, eu tô falando, tá? Aí, ó, 200 e pouco, para vocês entenderem por que muita gente não recomenda operar o payroll. Por causa, muitas vezes, dessa amplitude. E é muito maluco, porque ele não tem muita direção. Não tem direção. Se você pegar um payroll que veio acima das expectativas, não é um payroll bom. Aí o índice cai. O índice caiu a menos 1.000, menos 420. Aí já tem outro dia que veio acima. Aí ele veio acima também. Então não é só olhar o payroll, né? Não é só olhar a notícia em si. Dentro do payroll tem um monte de dados, né? Tem o dado de ganho sobre horas. O payroll é só o compilado, vamos se dizer, né? Aí esse aqui veio na expectativa, ó. Esse veio muito abaixo e o mercado espancou para baixo. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta olhar só o fato do payroll. Você tem que saber o que você está fazendo. E ele também dá algumas análises de se o mercado reverteu ou se ele foi continuação. Se você perceber, ó, continuação, 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 neutro, continuação, reversão. Aqui é dominante a continuação. Então, o que eu queria dizer para vocês também? Pô, se o mercado tá numa tendência, vai vir o payroll. Vamos ver esse dia aqui, ó, de continuação. O mercado tava vindo de uma baixa, provavelmente, porque se ele deu continuação e os candles aqui estão negativos, pô, olha os DIs, olha os DIs se eles estão positivos. Se os DI tiver positivo, o payroll saiu a notícia, dane-se se veio acima ou veio abaixo. Meu, é muito provável você pegar a continuação. Ó. Até o segundo ponto, que é 60 minutos, deu 1.100 pontos. Isso em 30, não sei quantos minutos que foi a máxima e a mínima desse candle. Sei lá, em 35 minutos você ia fazer 1.000 pontos, vamos colocar aqui. Em 40, 45 minutos fazer 1.000 pontos, R$ 200. Então, eu gosto de operar o payroll. E esse programinha aqui ele faz. Eu também vi, eu peguei um insight legal da variação do emprego privado, ADP. E esse daqui, ele é um dado que sai 9h15. Então eu considero o fechamento da barra de 9 horas para 9h30 como valor referência, né? E aí você pega que ele andou também 1.525 pontos. E é um dado que muita gente às vezes não fala, que tem volatilidade, certo? Então, ele é parecido com o payroll também. Vamos ver o PMI. O PMI tem uma frequência de amplitude mediana de 900. Esse aqui já é mais tranquilo, o PMI. Ele é um dado que sai 11 horas da manhã, por isso que o mercado já consolidou, já fez o que tinha que fazer.
Mas ele ainda tem um fator surpresa, porque depois das 11, tem vez que ele sai até meio-dia. O mercado andar 900, 1000 pontos ainda em média, quando a notícia dele sai, é um fator surpresa. Qual mais? Vamos ver aqui. Eu coloquei alguns indicadores brasileiros aqui, mas não. Ele, porque é sempre antes do mercado, aí abre em gap, não consegui tirar muito insights, não. Olha o PMI, vamos ver o PMI. O PMI tem uma mediana de 1.100 pontos, ele já é violento também. Ele é um pouco violento, porque ele sai às 10h30 junto com o mercado, né? Junto com a abertura do mercado americano. Muito acima, seguiu, viu bem. Abaixo, deu uma balançada para cima, para baixo, foi meio acima, ó, caiu, 500 pontos. Só que ele não é tão violento igual o payroll. Ó, ele varia bem menos, né? O payroll chegou já a ter 2.000 pontos vamos ver as amplitudes. Esse daqui, quando tá dando horário de 11h30, que é quando tá no horário de verão lá, até meio-dia não tem, né? Porque não compensa, não tem barra para analisar. Mas ele ó, chegou a ter 1.270 de amplitude. Em uma barra só, querendo ou não, porque 10h30 não, em 3 barras. Então é um programinha que tá aí. Quem quiser, quem achar interessante aí, eu consigo estar mandando, não o programa, mas eu consigo estar mandando os relatórios de cada evento para você ter alguma base. Pode ser que esses números façam sentido para você. Porque dá um trabalhinho montar isso daqui, pegar dado por dado. Eu tenho 30 ocorrências, eu acho. Eu achei um site que me dá 30 ocorrências. É, site grátis, né? Não peguei nenhuma API paga, não, que aí você ia ter dados até de 3 4 anos. Mas é isso aí, beleza? É um programinha que a gente brinca aí para ver se a gente consegue alguns dados relevantes do mercado. E eu tô terminando ele, eu vou fazer mais, vou colocar mais indicadores nele aqui, mais eventos econômicos. E vamos ver se tem algum evento econômico que não é muito falado, mas ele gera volatilidade ou ele gera direção bem consolidada, vamos dizer. Porque esses outros são muito fortes, então a variância às vezes o dado vem ruim e o mercado vai tudo ao contrário. Eu tô querendo entender esse tipo de coisa. Se eu achar algum evento econômico que o mercado seja consolidado o evento foi bom e o mercado realmente ir, pode ser interessante para esses dias estar fazendo as operações, beleza?